Voltamos com o programa Opinião Clínica Dr. Wilson Davis, direto do Espaço Cultural Wilson Davis, e recebendo o próprio, o homem que dá nome à clínica, que dá nome ao espaço cultural e que também está conectado, dá nome ao programa, porque é a Opinião Clínica Dr. Wilson Davis. Nós falávamos no primeiro bloco a respeito da formação, como o Davis começa a participar de congressos internacionais e a ser uma referência hoje reconhecida no mundo, através da cirurgia facial, através da cirurgia estética, etc. Eu quero lembrar nossos patrocinadores, é a Clínica Dr. Wilson Davis, a Clínica Dr. Bruno Pivato, a Pronto Dente, a Dilu, onde você encontra o melhor das cortinas Uniflex, o Colégio Madre Bárbara, as lojas Estevam e as bebidas Fruc. Davis, tu já conheces alguns franceses. Esses dias esteve aqui o presidente da Sociedade Norte-Americana, era de cirurgia plástica, né? A American Academy Facial Plastic Surgery, Academia Americana de Cirurgia Plástica Facial. Inclusive, nós fizemos um programa com ele, onde tu e o teu filho foram os nossos tradutores tal, e podemos conversar com ele. E lá ele disse que tu és um homem hoje muito respeitado. E não era bondade dele, porque conhecendo os americanos, eles não pagam pela bondade. E é muito interessante, vendo essa tua caminhada, que esta proximidade que tu tiveste agora, quando por último tu estivesses na França também falando, com essa tua técnica, com essa tua habilidade, nós sabemos, e de cirurgiões que comentam a teu respeito, que tu és uma referência, como tu mesmo já mencionaste, que a clínica é uma referência e tu és o condutor dessa clínica. E tu resolves, então, trabalhar esta questão estética e tal. Algumas perguntas vão aparecer por aí. A primeira delas nós falávamos sobre a questão da face, tu dizias desta proeminência da face na realização do próprio ser, na questão da alteridade, de reconhecer o outro e tal. Eu vejo que hoje as pessoas procuram muito a clínica, também por meios estéticos, para fazer nariz. Né? E no Brasil inteiro é muito grande, é silicone, mas nariz ali é muito procurado, muita gente tem a vontade, a primeira cirurgia. Por quê? Porque é o que aparece mais? O nariz ele aparece mais, né? Mas, Dave, nós criamos padrões de beleza, digamos, né? Então, nós formatamos no nosso cérebro um padrão. Então, nós temos o padrão dos raciais, o negro, né? o chamado o caucasiano, que é aquele nariz, aquele rosto afilado, nariz proeminente. Tu sabe por que a gente tem nariz grande? Não. Tá, é o seguinte, olha aqui, o homem, a espécie humana, surgiu na África, né? Clima quente, tudo, e tu vê como é que é os nativos de lá. A pele escura, por causa do sol, né? O calor, o nariz largo, né? Amplo, grande, né? O ar passa fácil, porque o ar já vem umidificado, já vem quente. Tá? Então o nariz ele tem uma função até um pouquinho secundária. Bom, o homem saiu da África, foi lá para o Oriente Médio, onde surgiram as primeiras civilizações. De lá ele migrou, foi para a Europa. Da Europa ele foi para o Norte, né? Naqueles países escandinavos, né? E à medida que o homem foi subindo, o ar se tornando mais frio, mais seco por causa do frio. Então o nariz foi se estreitando e foi se tornando mais alto, para que o ar passe mais apertado, para que ele seja aquecido, umidificado e filtrado. Tu sabe que o nariz é um órgão tão importante, ele tem 8 centímetros de comprimento. Se nós estamos num ambiente de 20 graus abaixo de zero, quando o ar chegar no fundo do nariz, percorrer 8 centímetros, ele tem 36 graus de temperatura.
Veja bem, 20 abaixo de zero ele chega lá no fim. Então o nariz é um órgão funcional de extrema importância, tá? Mas ele confere à face uma característica. Então os nórdicos perderam a cor, perderam a melanina, encopridaram o nariz e afilaram o rosto. Isso cria padrões de beleza. Então temos o padrão africano, o padrão negro, né, o padrão nórdico, né, os mestiços, os orientais, que é outro tipo de gente, e assim por diante. Então, em cada país, em cada civilização, em cada contingente físico-social, nós temos um padrão de beleza. O padrão do Oriente é um. Na Turquia tem um nariz grande, aquilino, é chique, é bonito. Aqui não, aqui nós queremos aquele narizinho pequeno, ligeiramente arrebitado, os homens o nariz reto, né? Certo? Tá. Mas não é só o nariz, é o tipo de orelha. Sabe que a orelha em abano, que aqui causa um transtorno tão grande nas mães, aquelas crianças com a orelha aberta? No Japão é o máximo de ser chiquérrimo, é ter a orelha em abano. As crianças que têm orelha em abano no Japão são os predestinados a tudo, certo? Então são coisas, o aspecto físico traduz alguma coisa. Muito bacana, e essa questão desses estereótipos de beleza são extremamente culturais de fato. Quando nós falamos nesta intervenção hoje, que ela é muito grande, eu acho que o Brasil é o segundo país no mundo que mais faz cirurgias plásticas. Né? Sim. Cirurgia plástica no mundo mais feita é nariz, tá? Ah, sim. E depois atualmente está entrando a cirurgia da mama aqui no Brasil, então... Super forte, né? Super forte, tá? Dentro daquela convergência que nós falamos no outro dia, né? Que existe uma convergência entre o homem e a mulher, né? A mulher está perdendo os seios, né? Então o silicone está se institucionalizando. É verdade. E desde cedo, né? Desde bem cedo já querem colocar tal. Davis, eu gostaria neste segundo momento também de falar sobre a tua caminhada em algumas coisas, como a Fundef. E também, para quem não sabe, o Davis, ele é a pessoa que começou a pensar a Unimed no Vale do Taquari e Rio Pardo, e tu és o fundador. Sim. Como é que foi essa história, primeiro da Unimed? Bom, eu cheguei aqui comecei a fazer otorrino e fiz durante muito tempo anestesia, e isso me colocava em relação com todos os colegas, né? Eu fui o 8º médico a entrar em Lajeado, veja bem, David. Hoje são 300, eu acho, né? Mas numa certa época já éramos uns 20 médicos aí, e nós tínhamos problemas sérios naquela época. Nós tínhamos o problema do fundo rural, que os hospitais recebiam uma verba fixa e repassavam para os médicos um valor e tal. Nós não tínhamos não havia previdência. Então, nós começamos a estudar um tipo de previdência, um tipo de seguro-saúde. E durante uns 2 anos, eu fui todas as semanas a Porto Alegre para discutir na AmRIGS, eu fazia parte do conselho da AmRIGS, discutir que tipo de entidade a gente iria escolher. Então, um dia me caiu nas mãos uma reportagem numa revista que hoje não existe mais, chamada Médico Moderno, de que em São Paulo tinha uma instituição baseada no cooperativismo e que se prestava muito para isso. Aí eu liderei, aqui em Lajeado, eu liderei, convenci os colegas, estudei, botei a minha alma nisso, e nós criamos a primeira cooperativa médica do Estado, que nós chamávamos na época Altomed. Que cada local pretendia botar o seu nome. Então, o Alto Taquari, Altomed. Eu era muito jovem naquela época e quem lidera acaba presidente, né? Mas eu tive a consciência de que eu não podia ser o presidente, era muito jovem, então eu convenci um outro colega, o Dr. Günther Fleischut, que é um modelo de colega, de médico na nossa cidade. Eu admiro muito ele, hoje ele já está gozando as delícias da aposentadoria. Está jubilado. Né? Contrariando aquilo de que médico nunca se forma e nunca se aposenta, e ele se aposentou.
Então ele foi o nosso primeiro presidente e eu fui o segundo presidente. Mas eu não tenho mais inibição, assim, nem falta de modéstia, assim, para dizer que eu liderei a construção, a fundação da Unimed. E hoje está aí uma empresa excessivamente grande, a ponto de até às vezes sair do controle das coisas. Mas ela tem uma filosofia muito boa, pena que os governos sufocam tudo, mas ela vai de per si, certo? E eu cumpri o meu mandato, trabalhei 10 anos na Unimed, né? Naquela época praticamente era um trabalho voluntário, e hoje ela está aí. Eu, depois disso, me dediquei à clínica, me dediquei às outras coisas e acho que... Tu sabes que eu estava atendendo a Unimed, um trabalho pela Univates, e eu lá pelas tantas vi teu nome e lembrei disso, né, dessa tua importância na construção de uma cooperativa fortíssima que atende muitas pessoas, milhares de pessoas. E tu vê... Esse prédio que tem aí, onde é a Unimed agora, sim, foi construído na minha gestão, por insistência minha. Em assembleia, fui derrotado 3 vezes com a ideia de construir aquilo. Na 4ª vez eu consegui aprovar. Olha que bacana. E aí está aí o prédio até hoje. E tu estás por dentro desse novo prédio, dessa nova estrutura? Nos bastidores, uma certa ocasião, eles vieram me consultar o que eu achava da ideia. Claro que eu acho que todo investimento é bom. Uhum. É interessante tu ver um trabalho que começou há tanto tempo atrás, né, tão consolidado hoje. Tu tens alegria com isso? Eu tenho muito orgulho disso, né? Me sinto orgulho, né? Eu acho uma coisa importante, sabe, o David? Nós constantemente estamos recebendo do meio em que nós vivemos, nós recebemos aquilo que nós semeamos, né? Se tu fazes o bem, tu recebe o bem, né? E eu não vou dizer que eu fiz muito bem aqui, mas eu recebo muitas coisas boas do meio em que eu vivo, né? E eu sinto, assim, uma alegria enorme de poder retribuir alguma coisa, sabe? Falando dessa questão da retribuição, tal, do teu trabalho, esse teu envolvimento social, a Fundef agora, inclusive, estava no guia de escolhas dos orçamentos do Estado. Eu, novamente, vendo aquilo, sei da tua participação na Fundef. A Fundef, nós começamos, eu logo concluí, quando eu voltei dos Estados Unidos, que eu tinha que ter um grupo de trabalho. Então, nós começamos com um grupo de 4, né? E nós fomos a Bauru, fizemos um treinamento lá uns dias e então foi criado o primeiro grupo de trabalho. O hospital nos acolheu e nós tivemos o apoio na constituição da fundação. Cito aqui a Marisa Jäger, que na época ela era uma das diretoras aí da antiga FATES, ou a FATES, a Fundação de Alta Qualidade de Ensino Superior, né? E então nós criamos uma fundação para ter uma identidade. E essa fundação teve o apoio do hospital, na gestão do Rubem Titz. Nós criamos essa fundação e o hospital nos amparou, nos deu tudo. E ela foi crescendo, cada vez os pacientes foram mais referendados para cá. E nós nos tornamos no Estado a primeira entidade a dar esse atendimento pleno. No Estado nós temos 10.000 pessoas que têm esses defeitos congênitos de fissura labopalatina. Então, hoje nós temos 2.500 pacientes em tratamento. Nós começamos com 4, hoje nós temos na Fundef em torno de 60 pessoas trabalhando nessa área. Muitos dentistas, colegas cirurgiões, assistente social, psicólogos, né? E foi agregado também a parte auditiva. E ficou pequeno o espaço. O hospital não pode nos dar acolhida porque o hospital está espremido aí no centro da cidade, contrariando uma antiga ideia minha, posição minha: não invistam mais nessa área, vão fazer um complexo hospitalar para fora, mas não adianta. O pessoal está arraigado com isso aí. Né? Então, a Fundef hoje não tem espaço dentro do hospital. Não tem espaço, está difícil a área física. E também nós